Olá! Você sente que seu filho está sempre no limite, com medo excessivo, dificuldades para dormir, necessidade da sua aprovação constante? Então esse vídeo pode ser para você. Hoje vamos falar sobre ansiedade infantil, mas não só na perspectiva de um diagnóstico médico, mas vamos entender como algumas mudanças no ambiente da criança ou do adolescente podem ser necessárias. Para isso, vamos unir a psicologia histórico-cultural com alguns ensinamentos de Winnicott, um pediatra e psicanalista importantíssimo da nossa história. Vamos entender por que a falta de autonomia, a fragilidade nas conexões emocionais podem gerar na criança ou adolescente esse estado de alerta constante. E o que a gente pode fazer para mudar isso? Antes da gente começar a falar sobre a ansiedade mesmo, eu vou ler aqui para vocês algumas perguntas de mães. Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, assim o YouTube entrega para outros pais e mães. Você pode também colocar suas dúvidas nos comentários, que eu posso fazer um vídeo para responder. Mamãe diz o seguinte: aqui em casa tem uma menina de 11 anos que está com muitos desses sintomas. Choro fácil à noite, rói unha, enrola cabelo, sempre perguntando e se adiantando sobre os finais de semana. Teve episódios de enjoo, dor de barriga e ponto de que esses dias tivemos que sair do culto antes de acabar. Fico confusa em como ajudar. Outra dúvida. O sintoma de ansiedade que eu percebo aqui em casa é que meu filho tem umas explosões de irritação que eu acabo ficando reativa a elas também. Muito ruim, porque eu não estou sabendo lidar, além da comunicação ser muito difícil. Por mais que eu tente entrar em um papo interessante, não rende por muito tempo. A gente vai responder, na verdade, essas dúvidas lá no final do vídeo. Agora vamos começar a entender um pouco sobre o que é essa tal de ansiedade, como que ela se produz nas relações, nesse mundo social e cultural e familiar, e como que a gente pode fazer para ajudar as crianças. Entendendo a ansiedade. A gente pode entender a ansiedade como um estado de tensão que surge na relação do sujeito com o seu futuro e com expectativas que ele sabe que esperam dele, mas que ele sente que não pode cumprir. Então a criança e o adolescente percebe que existem exigências sociais que são muito difíceis para eles enfrentar. A gente pode pensar que para lidar com o mundo a gente precisa de mediadores, ferramentas. A criança pode, ou adolescente, sentir essa tensão porque ela não percebe em si essas ferramentas para lidar nas situações sociais, nas situações de aprendizagem, nas situações de relações com os pares, né, que são as crianças da mesma idade. E aí essa sensação de impotência gera nela um sofrimento. É muito importante a gente falar sobre a dimensão social da ansiedade. O que a gente mais ouve hoje em dia são as pessoas se auto-intitularem ansiosas. Ai, porque eu sou ansiosa, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. Sem olhar que muitas vezes as condições de vida concretas é que estão causando grande parte dessa ansiedade. Se a gente coloca os problemas como sendo individuais, de origem interna, fica um pouco mais difícil de resolvê-los. Claro que isso também existe, isso também é considerado, as diferenças de personalidade, as diferenças de tendências no amadurecimento, mas a gente não pode deixar de olhar, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, para esse ambiente. E esse ambiente não é só o social, não é só o familiar, é também o social, o cultural. Então, a gente pensar que estamos em uma sociedade que exige produtividade, competitividade o tempo inteiro, inclusive dentro das escolas, inclusive isso vai entrando dentro das famílias, é algo que pode sim ter um papel importante na produção de crianças com ansiedade. Muitas vezes, os sintomas de ansiedade surgem como uma falta de recursos de autonomia. Se a criança sente que ela não pode enfrentar o mundo porque ela não tem determinadas habilidades para resolver conflitos simples ou tarefas simples como calçar os sapatos e trocar sozinha, ela pode sentir que o mundo é muito ameaçador. Quanto menos autonomia a criança desenvolve, mais perigoso o mundo parece. Se ela sente que depende 100% de você para tudo, qualquer movimento de separação ou qualquer desafio novo
soa como uma ameaça de aniquilação. Por isso, incentivar a autonomia não é dar liberdade demais, é dar a ela ferramentas para que um vigia interno entenda que ela é capaz de sobreviver aos pequenos desafios do dia. Winnicott e o ambiente sustentador. Winnicott criou um conceito chamado holding, maravilhoso. Que é holding? É sustentar, né? Tá ali segurando. O bebê, ele precisa que a figura cuidadora principal, pode ser a mãe, o pai, ou, né, que seja quem for, provenha esse ambiente que ela vai ter aquilo que ela necessita no momento que ela necessita, sem passar do tempo. O bebezinho tá ali com fome, ele chora, ele chora, ele chora. O que acontece quando a gente ouve um choro de bebê, gente? A gente quer correr para fazer alguma coisa, porque é real essa nossa sensação. Realmente, o bebê precisa da nossa ação, do nosso cuidado, porque senão ele pode viver uma angústia que é muito maior do que ele consegue processar. E isso depois vai ter consequências no desenvolvimento. Não é assim linear, hein, gente? Vocês vão falar assim, começar a lembrar, ai, teve um dia que eu deixei o meu bebê chorando 2 horas porque eu tive que trabalhar. E aí agora ele tá com uma consequência. Não, não é assim. Mas é porque a gente pode sempre compensar essas falhas do ambiente. Mas o que é principal aqui que eu quero trazer é que esse ambiente que começa ali com o bebê, com a figura cuidadora, ali mais familiar, vai se expandindo, a criança vai para a escola, vai ter uma vida comunitária, né, na igreja, no centro de convivência do bairro, vai ter uma vida com amigos dos pais, enfim. Essas relações vão se expandindo. Então, o ambiente que o Winnicott fala não é só aquele familiar, é todo esse cultural. E muitas vezes esse ambiente vai pedir, solicitar da criança ou do adolescente mais do que ele tem recursos para dar. E isso vai gerar nele, sim, uma angústia, pode gerar o que a gente chama de ansiedade. É sempre uma interação de algumas características pessoais, sim, que a gente não nega que elas existam, mas uma característica, uma pessoa que tem ali uma pequena tendência à ansiedade, de repente encontra um ambiente que está pedindo muito mais do que ela pode dar, então essa ansiedade vai ficar muito maior. E aí vem aquelas frases, eu sou ansiosa, né? Então, pode ser que tenha uma característica ali de ansiedade, mas que foi muito acentuada por um ambiente que colaborou para produzir e acentuar mais aquela ansiedade. Então a criança muitas vezes pode passar por situações, né? Então pode ser passageiro também. Às vezes ficou 1 ano, 2 em uma escola que estava exigindo muito, ela trocou de escola, ela vai se recuperar. A criança se recupera muito fácil. Então eu não quero que essa teoria leve angústia também para vocês, né? Então é como se a criança tivesse que desenvolver o próprio suporte antes da hora. E a criança não consegue relaxar no ambiente porque ela não sente ele como confiável, como previsível, ou ela sente que esse ambiente vai exigir muito dela. E aí ela não consegue relaxar para simplesmente ser criança. A falha gradativa é a capacidade de estar só. O Winnicott também traz um outro conceito importante, que é esse de falha gradativa. Que bom, né? Porque nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum cuidador vai conseguir estar 100% presente ou estar 100% certo nas suas ações e vai falhar e vai errar. E é muito bom a gente saber que faz parte desse processo os nossos erros, né? Eles são importantes também, porque é nessa falta, nessa falha, que a criança tem a oportunidade de dar um passinho a mais no seu desenvolvimento, no seu amadurecimento, na capacidade de estar só, de fazer as coisas por si. Mas a ansiedade infantil muitas vezes é um travamento nessa transição. Quando somos, por exemplo, pais helicópteros, que estão sempre ali atendendo os desejos da criança antes mesmo que ela fale, ou não deixando que ela faça atividades do dia a dia, do cotidiano, fazendo sempre por ela. Às vezes a gente está atrasado, você quer sair logo, e às vezes a gente está todo dia atrasado. Então, todos os dias a gente vai e coloca meio tênis e amarra o tênis da criança, ela não faz sozinha. Esse é um exemplo.
Ou então, quando somos pais também que cobram muito da criança, que ela faça muitas coisas sozinha. Lembrei que eu vi um vídeo esses dias de um bebezinho, devia ter uns 2 anos, provavelmente chinês, né? Era de origem oriental. E ele fez tudo sozinho, ele levantou, ele pegou o próprio prato, ele colocou a comida no prato, ele sentou, ele comeu, ele levantou, ele lavou o prato, ele fez tudo. Não lembro se ele fez a comida também. Mas é algo assim que me chamou bastante atenção, porque a gente também exigir da criança mais do que o desenvolvimento emocional psíquico dela dá conta, também pode ter os seus prejuízos e depois levar a sintomas de ansiedade. Se a conexão emocional com os pais é frágil e instável, a criança teme que essa falha seja definitiva. Então, ela se torna ansiosa, vigiando os pais o tempo todo, porque a conexão não foi internalizada como uma segurança permanente. Então, voltando para as perguntas lá no começo, que era uma criança de 11 anos com sintomas de choro, roer unha, enfim, uma outra criança que tem explosões de raiva. É isso, a criança vai desenvolvendo alguns sintomas, né, de ansiedade, explosões de raiva, choro constante, medo de ficar sozinha, porque ela está dizendo que tem alguma coisa que não está indo bem. Pode ser algo na escola, pode ser algo na igreja que vocês frequentam, pode ser mesmo uma falta de sentir que não tem uma conexão emocional, uma segurança com alguém. E aí a terapia costuma ajudar, porque a gente consegue identificar com a ajuda dos pais e da escola, dos outros locais que a criança frequenta, o que está dando esse disparo. Se usa muito hoje a palavra gatilho, eu não gosto, porque gatilho me lembra arma, mas então o que é que está realmente causando essa ansiedade, esses comportamentos, ao mesmo tempo que o ambiente da psicoterapia para a criança é aquele que é previsível, que é aberto, que é de escuta, que é de compreensão, que é do brincar. E aí a criança vai se sentindo vista e vai sentindo que ela tem um holding, né, uma sustentação para enquanto a gente vai identificando o que mudar nesse ambiente, o que mudar nessas relações, ajudar vocês também, pai e mãe, a lidar com a própria história e não repetir com a criança essas desconexões emocionais, ou às vezes é a sua rotina que é muito pesada mesmo, né? A dificuldade de ter essa disponibilidade para a criança, mas a gente vai pensando juntos como fazer. E quais são as outras formas da ansiedade se manifestar? Muitas vezes a gente tem com a criança uma regressão. Ela volta a ter comportamentos já superados, como, por exemplo, escapes de xixi, não querer entrar na escola, chorar muito para entrar na escola, né? Eu tinha feito a adaptação, tem uma regressão nessa adaptação. Ou então a criança tem um apego a alguns objetos, né? O Winnicott vai falar sobre o objeto transicional, que é aquele que a criança coloca emoções boas naquele objeto e ela se sente segura quando ela tem ele por perto. Então, se a criança já se desligou desse objeto, volta a pegar, também é um sinal de que ela está precisando de um espacinho ali. Esse espaço pode ser a psicoterapia, esse espaço pode ser encontrado em casa também, os pais sendo os terapeutas dos filhos. O Winnicott seguia essa linha, né, de ajudar os pais a serem os terapeutas dos filhos, né, porque a terapia não acontece só dentro do consultório, né, a gente tem várias atividades na vida que são terapêuticas. Construindo o Porto Seguro. O caminho para melhorar a ansiedade infantil da sua criança pode passar por duas vias. Uma delas é a conexão emocional. Tirar um tempo de qualidade para passar com a criança. Pelo menos 2, 3, 4 vezes por semana, o que for possível, mas que aconteça com frequência. Então, que você encontre ali toda semana, determinado horário, você vai sentar para brincar com a criança. Ou ainda mais, se é adolescente, você vai se interessar por aquilo que ele gosta. Deixa eu ver esse jogo que você está jogando como é. Deixa eu ver você jogar. Nossa, olha só como era difícil, você conseguiu. E aí acompanhar e se aproximar daquilo que é importante para a criança ou para o adolescente.
Uma outra questão é essa da autonomia. Se você está sempre resolvendo as coisas pela criança, começar pouco a pouco, deixar que ela mostre que ela é capaz também de fazer. Assim, o mundo fica menos assustador, menos ameaçador para ela. O objetivo não é eliminar todos os desafios e nem sempre a ansiedade vai passar com essas dicas que eu dei. Porque às vezes, como eu disse, a ansiedade ela foi construída ao longo de anos por vários fatores da vida da criança, inclusive algo dela mesma, que nessa interação se produz esse resultado de ansiedade. Por isso, muitas vezes a psicoterapia vai ser necessária para dar conta de resolver a questão. Então, como a gente viu através de Winnicott, é muito importante que a criança e o adolescente tenham esse ambiente previsível, que ela saiba como são as coisas, que ela saiba mais ou menos como é o humor do pai e da mãe e que ela consiga lidar com isso. Fortalecer a conexão emocional é muito importante, não só para sintomas de ansiedade, mas também para outros comportamentos difíceis que as crianças apresentam. Lembre-se, você não precisa ser perfeito ou perfeita. Para além da sua função como pai e mãe, você também teve uma história como filho ou filha e, sem dúvidas, vai afetar a forma como você está se relacionando com seu filho atualmente. Não podemos ignorar também que a gente vive em uma sociedade que cobra muito desempenho, que tem uma pressão muito alta por competitividade. Isso vai afetando também o nosso desenvolvimento e os nossos sintomas. Se esse vídeo trouxe para você uma reflexão importante, uma nova visão, não esquece de curtir, assim o YouTube entrega também para outras pessoas. Conta nos comentários se você está tendo alguma dificuldade com seu filho ou filha. Quem sabe eu posso ajudar fazendo um vídeo ou entrando em contato comigo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!